um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada
Menina, tá bom de arrumar, menina. Tá filmando aqui. Ô, menina, tá filmando, deixa de arrumada aí. Bora, vai. Passa pra cá. É isso, vai, pronto. Vai atrás. Para aí, para. Mais pra frente, vem. Mais pra frente um pouquinho. Mais pra frente, vem. Mais pra frente, mais pra frente. Lá na noiva. É. Que tenho cuidado como pai e minha esposa e irmãs aqui, e cuidado como mãe. Passamos hoje, a partir deste momento, daqui a pouco estamos passando a nossa filha aos cuidados do irmão Levi, esperando que ele seja fiel, sincero, e desejando que minha filha seja fiel e sincera. E agora, a partir desse momento, toda a liderança do trabalho para o casamento civil e a cerimônia religiosa fica na responsabilidade do nosso pastor presidente, pastor Nestor Henrique Mesquita. Sem mais delongas, não é necessário um comentário grande acerca do casamento, do início. Eu pergunto agora ao senhor Levi Martins de Melo Filho se deseja de sua livre e espontânea vontade recebe como sua legítima esposa a senhorita Néia de Moura Barros. A senhorita Néia de Moura Barros, de sua livre e espontânea vontade, recebe como seu legítimo esposa o senhor Levi Martins de Melo Filho, de acordo com o que ambos acabais de confessar, de acordo com a lei que regula o casamento religioso com efeito civil,
E, de conformidade com esses princípios, eu, como ministro do Evangelho, te declaro a educação. Comece. Todos.
residente nesta cidade, filho de Emília de Moura Barros, sem que tenha sido oposto impedimentos, pelos que se acham habilitados a requererem a celebração de seu casamento dentro do prazo de 3 meses, a contar desta data, foram exibidos os documentos exigidos por lei e publicado edital de proclamas aos 30 de junho de 1994. A nuvem passará a usar o nome de Léa Barros de Melo, conforme referido. O referido é verdade do fé. Campo Maior, Piauí, 8 de julho de 1994. Marco Antônio Brito Cardoso, escrevente substituto do Cartório Único do Registro Civil. O casamento foi celebrado segundo o rito protestante, sem impedimentos, nos termos da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. E para constar, fiz lavrar este termo em 2 vias, uma no livro próprio e a outra em termo avulso, assinado por mim celebrante, cônjuges e testemunhas, entregando o termo avulso aos nubentes para os devidos fins, dando-me recibo. Fazendo-as uma só família. Sem dúvida, Ana, você sabe que eu vou usar um tratamento esse programa de você, talvez para anos, nesta prédica bem rápida, que eu vou terminar, mas no caso cantar 3 vezes. Eu quero que você saiba que a sua responsabilidade agora é bem maior. Você passa agora para a categoria de casado. Igualmente, a irmã Leia também agora passou para a categoria de casado. Eu tenho visto jovens que se casam e se acanham depois de dizer que são casados. Não querem nem fazer parte do grupo dos casados. Nas igrejas, nos grupos sociais onde vivem, se acanham durante algum tempo. Querem continuar na mesma classe dos solteiros, mas não têm esse direito. Pode continuar jovens, mas não são mais solteiros. Tem que assumir, tem que admitir que passaram a viver a vida de casados. Se tem que participar de uma classe de casado, se candidato não. Eu agora sou casado. Pode não me tratarem de senhor ou de senhora, mas agora eu sou casado mesmo. Eu vou para a classe dos casados. Não aceitamos essas objeções, elas são ilusórias e mentirosas. Casamento não é sorte nem é negócio. É uma instituição e nós a chamamos de instituição divina. Por quê? Porque foi instituída por Deus. Deus foi quem instituiu o casamento. Não é necessário dizer para crentes, para cristãos, que estão acostumados a ouvir pastores e sacerdotes católicos informar que Deus instituiu o casamento, que Deus criou o homem e a mulher. No primeiro capítulo da Bíblia, quando Deus acabou de criar os seres viventes, os animais, os répteis, as aves, para habitarem e viver nos 3 ambientes. Quais são os 3 ambientes? Terra, ares e águas, mares, etc. Deus concluía a sua missão em relação aos animais, aos selvagens, aos domésticos, aos que se arrastam pelo chão e aos que voam lá pelas águas, aos que vivem nas águas. E no 6º dia Deus diz: agora façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus estava como que fazendo um convite especial às outras pessoas da Trindade para criar um homem. E na sua presciência, na sua sapiência, na sua sabedoria infinita, sem precisar de conselheiro,
ele criou homem e mulher. Só que não formou logo, não os fez logo, não deu forma logo. Eles não passaram a viver logo. Quando Deus terminava de criar alguma coisa com a ferramenta da sua boca, com haja, com produza-se, faça-se. Não havia ninguém para bater palma para ele ou para elogiá-lo, ele mesmo dizia que era bom o que havia feito. De forma física. Porém, Deus os criou. O verbo primeiro ali é o verbo criar. Mas aparecem 3 verbos que são sinônimos aparentes, sinônimos imperfeitos. O verbo criar, o verbo fazer e o verbo formar. Ele os criou, mas eles não passaram a existir. Terminou a criação no dia 6º e viu Deus que era bom. Muito bom o que havia feito, descansou no 7º dia, mas o homem não apareceu. Nós chamamos isto em bibliologia a lei do retorno. Já no capítulo 2 é que Deus resolveu formar, agora resolveu formar, fazer, não mais criar. Criado já estava na sua imaginação, como o arquiteto cria um edifício. Mas agora Deus resolveu formar, fazer aparecer, dar forma ao homem. E o que fez Deus? Do pó da terra, ele formou o homem. Eu não acredito que Deus tenha feito uma bonequinha. Deus formou. Tamanho de um homem mesmo. Estatura de um homem. Só que não tinha vida. E depois de formado, Deus resolveu soprar o fôlego de vida. Aí, a formação do homem. Terra mais fôlego de vida, uma parte foi de Deus, neste particular, para que de fato o homem se tornasse parecido com Deus, com habilidade, com dotes e com personalidade. Aí o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente. Adamá, no hebraico, significa seres humanos. O homem passa a viver a ser um homem. Adão é bem uma palavra muito aproximada de Adamá, não é? Adão, o nome dado a Adão, passaram a dar Adão, o ser vivente, o homem. Falemos um pouco da existência do Adão como homem. Deus resolveu então fazer o homem, fez o homem, formou o homem, onde passou a viver, mas viver só. O que fez Deus? Deus resolveu plantar um jardim. Ele preparou um jardim muito especial. Naquele jardim Deus fez brotar um rio muito especial que não tem nome. Daquele rio surgiram 4 rios, dentre eles o Eufrates e o Tigre, me parece também, que formaram a Mesopotâmia. São 4, e cada um deles com uma história muito linda para regar o jardim. É só que Deus, tomou a iniciativa, prometeu e cumpriu a sua promessa. Fale-ei uma agricultura que ele seja idôneo. Vou ler agora na linguagem de hoje um pouco desta palavra para dizer alguma coisa mais do propósito duplo de Deus, a criação do homem. Diz assim: depois o Deus eterno disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Que bonita linguagem esta, não é? E para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Uma agricultora, uma mulher idônea, sábia, capaz de viver com ele em todas as circunstâncias. Depois que o Deus eterno formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele nos levou ao homem para que pusesse nomes neles. E eles ficaram com os nomes que o homem lhes deu. Ele pôs nome nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens, mas para o homem não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então Deus eterno fez que o homem caísse num sono profundo enquanto ele dormia. Deus tirou uma das suas costelas e deixou
a carne naquele lugar, dessa costela, o Eterno formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim. O homem agora se alegrou. Essa é a linguagem aqui, que eu estou lendo na linguagem de hoje. O homem se alegrou quando recebeu de volta a sua costela, transformada numa bela mulher. O homem interpretou, o homem discerniu, o homem verificou que tinha agora uma ajuda pura. É provável que Adão houvesse ouvido quando Deus disse, ou Deus disse, que não era bom como ele estivesse sozinho, que Deus faria uma adjutora para estar ao seu lado, para ser sua ajudadora e não atrapalhadora. Infelizmente, há muitas mulheres que são verdadeiras atrapalhadoras do marido. E eu costumo dizer que Deus não dá atrapalhadora ao homem. O homem busca atrapalhadora, mas Deus só dá ajudador. Vemos o que disse Adão. Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir, não para se juntar simplesmente, mas para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Glória a Deus. Aqui fala da inteligência de ambos, somada, dos propósitos somados, das atitudes somadas, dos empreendimentos somados, das orações somadas, do convívio a dois, a vida a dois, para formar um lar. Tanto o homem como a mulher estavam nus. Vejam que informação. Mas não sentiam vergonha. Não tinha nenhum acolhimento do outro. Aqui são revelações especiais, sem dúvida, já da vida, da sexualidade, da vida do casal. Voltando ao capítulo anterior, capítulo 1, quando Deus estava programando criar um casal, versículo 27 do capítulo 1, ele diz assim: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tem uma coisa séria, simpática, agradável. Deus não instituiu o casamento para dois machos, nem para duas fêmeas. Já houve até aqui no Brasil, já houve casamento de dois machos, mas eles não vão gerar filho. Se há algum tempo houver alguma lei aqui no Brasil que dê direito ao casamento de um macho com outro macho, de um homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher, é o cúmulo do absurdo. A de profeta e a de rei ou de governador. A mulher deve exercer as funções de sacerdotisa, de profetisa e de governanta ou de rainha, na hora precisa, substituindo o esposo. Há muitos exemplos na Bíblia, mas vamos citar apenas o exemplo de Jó. Jó desempenhando o papel de sacerdote quando os filhos aniversariavam, faziam festa. Depois, Jó levava as necessidades dos filhos a Deus, ia interceder pelos filhos, ia ao altar com sacrifício a favor dos filhos, intercedendo por eles. Agora, como profeta, o pai é quem administra o ensino de Deus para a família. E como rei é quem promulga as leis, é quem determina, é quem dá as leis para a família. E, deste modo, a esposa é, repito, a sacerdotisa, a profetisa e a rainha. E os filhos que se compenetram do dever são os príncipes e princesas, quando eles obedecem aos pais, em tudo. Mas
voltemos a considerar o caso de Deus. A esposa que é realmente sábia, que é inteligente, que se compreende do seu dever, é uma bênção para o seu marido, para a sua casa. Vou ler agora um pouquinho da Bíblia. Capítulo 12 de Provérbios, versículo 4, na linguagem de hoje, diz assim: a esposa, escuta essa aí, mané, a esposa boa é o orgulho do marido. Quer escutar agora uma outra frase, a segunda metade do versículo que dá para doer no coração das mulheres que não são boas? Escutem lá. Mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Vale a pena ser uma boa esposa, não vale? É o orgulho do seu marido. As mulheres aqui merecem até uma salva de pau, não é? Com certeza. Elas ficam todas fofinhas, todas felizes, alegres, porque de fato é o orgulho. Diz no outro versão que é a coroa do marido. A coroa. É aqui? A coroa do marido. É a esposa inteligente, a esposa boa, desconfiada do seu dever. Mas eu achei a linguagem hoje muito simpática, no sinal que eu falei de outra Bíblia de hoje. Caí uma 2 vezes, as capas já não prestaram mais, 2 capas de caminho, e agora já estou lendo a terceira. Estou gostando bem. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Ali diz que é a esposa boa, a coroa do marido. Mas, qual é outra coisa lá? Aqui faz coisas vergonhosas, decepcionantes, é o quê? É como podridão nos ossos. Isso o destrói com as próprias mãos. A sábia, ela vê o seu marido como ele realmente é. Aquelas diferenças que há. Ninguém pode se exigir que o outro, seu parceiro, seja igual a ele. Não é possível. Não existe 2 pessoas iguais no mundo. Por mais que o marido ame a esposa, por mais que a esposa ame o seu marido, mas eles são diferentes um do outro. Ainda que assumam propósito, compromisso de se entender, de se compreender, de se perdoarem mutuamente, mas são diferentes um do outro. E quando eles têm ótica, têm visão para verem as falhas e verem também as virtudes, os valores um do outro, então vamos pensando nas falhas, fazendo de conta que não enxergam as falhas, usando a linguagem, a visão do amor, do perdão, e assim vamos construindo lá. Vamos ministrar a palavra. Isso é para quem tem oratória. É fácil memorizar alguma matéria, algum curso para ministrar aos outros, agora viver, praticar. Como dizia alguém, botar o chocalho no gato, tinha que ter coragem para fazê-lo, não é? Ele é preciso. Vamos prosseguir construindo o nosso lar. Para a honra, para a glória do nome do Senhor. Quando as alianças, exatamente significativas, essas alianças. A gente olhando assim, cuidadosamente, caprichosamente, a gente chega à conclusão que não é possível encontrar a emenda. O Orives foi realmente especialista, muito hábil como artista, e não deixou aqui um lugarzinho para a gente ver a emenda. É assim também que deve ser o matrimônio. Isso aqui fala deste compromisso, deste pacto, desta aliança que vocês assumem. O valor aquisitivo eu sei que não foi tão alto. Eu sei que o dinheiro dessas 2 alianças não dá para comprar um Scott zero. Sei que não dá. Mas o valor afetivo que tem esses anéis, essas alianças, é indescritível, é incalculável, é muito grande. Que Deus abençoe, portanto, essas alianças, este pacto, abençoe vocês ricamente, saibam viver um para o outro. Irmão Davi, coloca essa aliança na tua esposa, irmã Davi.
Cadê o fotógrafo? Fotógrafo? Não tem mais filme, fotógrafo? Não, não tem mais filme. Qual é a vida? Você segue bem, não? Coloca as mãos. Ô João Pereira, você que vai orar agora. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai de amor. Aleluia. Neste momento, Deus, nós achamos muitas vezes, ó Pai, quando, Senhor Deus, neste momento tão glorioso, quando esse jovem de tanta glória se une, Senhor Deus, no matrimônio, Senhor, ó Senhor, quando as suas mãos se cruzam, ó Pai eterno, confirmando a fidelidade, confirmando o amor, ó Deus da glória, e a esperança de serem felizes. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, esteja conosco nós todos para abençoar. Cada graça, Senhor, iluminando pelo glorioso poder do Teu Espírito Santo, para que sejam felizes todos os dias da sua vida, Senhor. Que nunca haja contrariedade em nossas vidas, mas que haja amor uns para com os outros, que saibam viver uns para os outros, Pai Santo e glorioso, e respeitando e amando a palavra de Deus. Pai eterno, nós te agradecemos essa bênção, em nome e amor de Jesus Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, nosso Consolador, sejam conosco e com este casal agora e sempre. Amém. Há mais formalidade na cerimônia, mas eu achei que era bastante. Amados irmãos, eu quero deixar um versículo para este casal, número capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Glória a Deus. Agora eu quero pedir aos irmãos da igreja que fiquem no seu devido lugar. Cuidado com a filmagem que estão exigindo aqui, e eles vão sair, nós vamos ficar no nosso devido lugar. Depois eles voltarão para ali, para o refeitório dos irmãos. Por falta de espaço, não dá para colocar todos os irmãos lá dentro. Nós vamos levar as pessoas que foram convidadas assim, e com especialidade não crente, mas antigamente a família, o irmão Levi, e o pastor Nestor, sua família também. Eu aproveito o momento aqui para pedir aos irmãos que orem pela nossa convenção. Continue. Amanhã já estarei viajando para inaugurar um templo na cidade de Santa Rosa, na região de Oeiras. Dê um toque ali pra eles ficarem os dois do mesmo lado. Os dois do mesmo lado. Deus parabéns.
Levanta mais um pouquinho, levanta. Assim, ó. Isso. Que a noiva tá na sombra. Isso, agora deu beleza. Vai, volta. Quero sair bonito. Deixa ela entrar. Pimental longe.
gerão. Ah, chegou, tá bom. Mais um chega. Mais um. Vai dar. X. Aquele X de modelo, diz. Cadê o sinalzinho pra câmera aí? Dá um sinal pra câmera aí. Não deu sinal fácil, não. Ele é de quem, não é? É de quem? É pra tirar a comer. Chama aí o irmão João, o irmão. Agora é careta de todo tipo aqui. É, mano. Depois eu vou levar a fita, vai ver lá. Ah, mas isso aí, né? Chega lá na sua. Isso. Vai dar conversa, né? Ô, amigo. Olha o que eu acho da cidade, muito obrigado. A nossa nota, né? Mais ou menos. Tem alguém lá? Na pessoa do Velho Pagar? Fica você. Ei, Léa. Ô, Léa. É o seu cunhado aqui, número 1. É? Tá bom. Eu quero um pedação, né? Pra mim e pra minha trabalho. Dona Donata, ele quer lhe dar o bolo, Dona. Dona Donata, ele quer... Dona Donata, ele quer lhe dar o bolo. Tem uma Zefinha. O Leve Filho, eu vou levar metade do corpo. Vai botar numa sacola e levar não, viu? Ele pesquisou que canais. Muito obrigado. Quer um guaranazinho aí pra deixar mais saliva aqui. Calma, vocês vão ver comigo. Deixa eu ver se vocês estão. Vai ter muito Você não sabe partir e você vai sentar aqui e para mais. Eu quero que você seja de maneira.
beijinho. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia